Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da VEG. Não que precise falar muito, né? É uma empresa excelente, vi mais um resultado muito bom, já dando spoiler aí do que virá pelo vídeo, mas como, né, eu tenho falado aí recentemente, a gente não pode esquecer também essas empresas, né? Não é porque elas são muito boas que o resultado delas é excelente, e, enfim, né, tipo, você poderia simplesmente dar uma olhada nos principais destaques e ver que está tudo bem, que a gente vai deixar de olhar as empresas boas. É importante você ficar reforçando como uma empresa boa é, o que que ela entrega, como que ela está sempre se superando, para você ir fixando na cabeça e aprender a reconhecer isso nas outras, né? A VEG a gente já resolveu. Ela, a não ser que mude completamente, que a empresa, né, acabe, sei lá, se para a VEG deixar de ser uma empresa boa, tem que acontecer um desastre, né? Então, a não ser que isso aconteça, né, a VEG está resolvido, mas o importante é a gente aprender a identificar isso. Por isso, nunca deixem de olhar os resultados das empresas, sejam boas, sejam ruins, que também o pessoal não olha, porque, ah, não, essa aí é ruim, e também não olha a empresa ruim para aprender a identificar a empresa ruim. Isso aí faz parte do processo, tá certo? É importante para todo mundo. Quase caí aqui para trás. Vamos embora. Então, a VEG dispensa apresentações, empresa de motores elétricos, tanto coisas enormes quanto como os geradores lá, aerogeradores e tal, até motores para aplicações comerciais, coisas mais simples também, empresa de 200 bi de market cap, né? Interessante. Uma empresa do interior de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, a sede dela, até hoje, né? Ela é muito presente lá, tem fábrica no mundo inteiro hoje, mas tem uma unidade, a sede, uma unidade muito grande lá, não se mudou para outros locais, conseguiu fazer sucesso lá, isso é bem legal também. Eu gosto bastante dessas empresas, né, quer dizer, é uma empresa global, mas com essas raízes regionais. Ah, o grande, talvez o grande ponto que o pessoal mais bateu e a polêmica sobre a VEG era em relação ao preço dela, né? Já que no final desses anos 2018, 19, 20, a empresa estava com resultados muito. Eu conheço a VEG desde 2012, tá? Então já tem bastante tempo. Ela é uma empresa excelente mesmo em 2012, mas ela não crescia tanto como ela cresce hoje. Hoje, o que chama muita atenção é ela já ser essa gigante, ter todos os números de qualidade e tal que a gente está falando, e ainda crescer a taxas de uma empresa que está numa fase mais inicial, né? Então é isso que torna ela tão especial, né? Ela tem tipo o melhor de todos os mundos. Então, lá em 2012, ela era uma empresa boa, mas não era tão vigorosa, vamos dizer assim. Aí nesse final dos anos 2000 né, quase para 2020, ela deu uma crescida forte de preço. Deixa eu puxar o slider até aqui assim. Porque olhando assim o total nem parece. Mas olha aí até 2020, né? Ela deu um salto relevante, né? Se a gente pegar aqui 15, 16, estava negociando a 4, 5, 6 reais, né? Passando ali para 16. E aí apareceu um monte de gênios do mercado, né? Para falar que a empresa estava cara, né? Nossa, como o pessoal fala besteira. Porque nem para fazer uma análise razoável sobre o preço dos ativos o pessoal consegue fazer. Qual que é o indicador, né, o termômetro, o parâmetro para os caras dizer que a empresa está cara? É porque subiu muito, né? Infelizmente é isso. Não é, tipo, parece que é muito ruim, mas na verdade é pior ainda, né? O pessoal acha que os ativos estão caros só simplesmente porque eles subiram, né? E consequentemente também o contrário, né? Que eles estão baratos só porque eles caíram. Então a VEG sim negociou a múltiplos bem elevados. Vamos dar uma olhada aqui no histórico dela, tá? Mas esses múltiplos, eles são consequência de uma empresa com um valor insano, então, com muitas qualidades. Vamos ver isso aqui primeiro, tá? A WEG é uma empresa tranquila, então você pode usar qualquer múltiplo dela, assim, sem... né, eu sempre falo para vocês, aprendam a identificar qual que é o marcador, onde que está a linha na DRE que é mais importante para acompanhar o resultado da empresa. Algumas é lucro líquido, algumas é EBITDA, algumas é fluxo de caixa, né, e não é da DRE. A venda é tão redonda que meio que tanto faz, tá? Mas, enfim, podemos dar uma olhada aqui, sei lá, pode ser até o price earnings mesmo. Você vai ver que vai variar ali de 30 e poucos, que é mais ou menos, né, enfim, uma variação normal desses indicadores. Então, usando o price earnings, que é o que o pessoal mais usa, tá? A gente vai ver que a VEG lá atrás, nessa época que eu comentei dela ser boa, mas ainda não estava crescendo horrores,
crescer uns 20, mais ou menos. É um absurdo, tá? Nada demais. Refletia bem o que a empresa entregava. É verdade, tá, que eu tenho que contextualizar que naquela época, no Brasil, você não tinha muita empresa com múltiplos elevados. Isso é verdade. Nosso mercado ele foi amadurecendo, tipo, ainda é muito cru, mas ele foi amadurecendo com o tempo. Mas, né, fora isso, múltiplos normais. Então ela teve um períodozinho de múltiplo elevado, 20, 50, 70 vezes, mas era um período que o crescimento dela estava insano, velho. Vamos voltar ali e ver na tabela dos resultados. A VEG achou alguma coisa lá que ela começou a crescer resultados de uma maneira muito expressiva. Então a gente está falando naquela época, vou até puxar aqui, pegar um histórico maior. A gente está falando de uma empresa que tinha 1 bi de EBITDA lá atrás, como eu estava falando, né? 1 bi e pouco e tal. Hoje ela tá com 8, tá? Se a gente pegar esse último trimestre e anualizar, tá dando 8. Então ela aumentou muitas vezes o resultado num período pequeno de tempo. E o ponto-chave desse crescimento foi justamente naquela época que os múltiplos ficaram meio elevados. Aqui, ó, 2018 ainda era abaixo de 2 bi. Foi rapidamente 2,2, 3,2, 4 e numa escalada assim, sem parar, né? Sem parar para pensar. Então o que que aconteceu? Com aquela alta que eu mostrei para vocês no gráfico lá de cotação, no slider, todo mundo achou que a empresa estava cara, mas ela estava crescendo tanto que para aquele resultado que ela estava apresentando, até aqui, né, tá? Porque depois teve a pandemia, deu uma distorcidinha. Mesmo essa inflexão assim violenta para cima, era coerente com o que a empresa estava entregando. Então, o que aconteceu? Essa galera quebrou a cara. Tá aí, são famosas as pessoas que estavam lá, né, no mantra de VEG é cara, né? Infelizmente tiveram que lidar, porque a hora que a gente abre o gráfico, né, abre a parte da direita, isso aqui é irrelevante. Aquela alta que estava todo mundo soltando a franga, desesperado, porque a ação subiu demais, estava caríssima, nem você olha para trás e nem parece que aconteceu nada, né? Então, esse é o erro comum do pessoal que não consegue entender que no longo prazo, quanto mais tempo passa, né, uma progressão de resultados da empresa vai influenciar muito mais no teu retorno do que o preço de entrada. Claro que o preço de entrada é uma função importante do retorno, né? Obviamente, quanto menos você pagar, melhor. Só que para ativos, assim como ações, empresas, tá? O ritmo que elas crescem e se desenvolvem é a variável mais importante de longe. É claro, junto do tempo, mas o tempo é um negócio que você não tem como controlar, né? É só esperar passar. Então, ativos que se desenvolvem e crescem muito ao longo do tempo, eles vão dar um retorno insano, né? Mesmo que a sua entrada tenha sido em valores mais altos, cara. Isso aí é só olhar, os dados estão todos aí, ó. São fatos, né? Está baseado em dados, não só para a VEG, mas para, né, N outras empresas. Então o grande ponto da VEG é esse, porque criticar a qualidade da VEG é tão loucura, que nem essa galera, né, que não sabe o que tá fazendo tem coragem. Porque, tipo, a empresa é redondíssima, né? A gente acabou de ver o histórico, o crescimento fantástico. As margens dela são um pouco mais baixas do que você pode estar acostumado a ver em outras empresas, mas é natural do negócio, né? Industrial. Tipo, não vai vender nada com 50% de margem, né? O mercado competitivo, intensivo e custos, mas não tem problema nenhum, o resto é tudo redondo. A empresa não tem dívida, deixa eu cortar aqui porque agora atrapalha. Tá, um período um pouquinho menor. A empresa tem dinheiro em caixa, na verdade ela não tem o que fazer com o dinheiro, sobra dinheiro da operação, ela reinveste, ela cresce com aquisições, está entrando em novos mercados, sobra dinheiro. Nos últimos anos ela distribuiu bastante dividendo, né? Era uma empresa que distribuía menos de 1 bi de dividendo, passou a distribuir quase 3, porque simplesmente está dando dinheiro e não tem o que fazer com a grana. Então ela é perfeita, ela tem um comportamento de uma empresa madura, né? De geração de caixa, de distribuição de dinheiro, que a gente falou sobre a Vivo na live de terça-feira, e ao mesmo tempo cresce igual uma empresa pré-operacional, assim, um ritmo elevado de crescimento. Então ela junta o melhor dos mundos, e é óbvio que você não vai comprar uma empresa dessa de graça, né? Tudo tem seu preço. Mas mesmo assim, ó, tirando aquele períodozinho 2018, 19 e 20, que ela estava crescendo muito, ela voltou a ter um múltiplo bem razoável, tá? Vamos usar, ficar aqui no Price Earnings mesmo, ela voltou a ter 20 por aí, 30, né? Ela tá valendo 200 bi, tá projetando aí uns 8 bi de EBITDA, assim, dívida. Cara, é
tranquilo, tá? Não é um motivo elevado. O cara que fala ainda que a VEG é cara hoje ainda tá errando, que ainda não consegue fazer, né, uma boa avaliação da empresa, porque nem isso é. Então, enfim, né, tô gastando esse tempo aqui no começo do vídeo, que esse é o ponto mais importante. A gente vai ver os números da Vega, tranquilo, não tem nem muito o que ver. Mas esse é o ponto, né? A pessoa erra muito, né? É muito engessado na maneira de análise, não consegue entender que a principal variável que a gente busca é a qualidade das empresas, essa capacidade de crescer e evoluir os resultados ao longo do tempo, que mesmo que você pague um preço maior na entrada, né? Você começa a corrida mais para trás, você vai correr num ritmo muito mais rápido do que quem compra uma empresa barata lá na frente, mas são empresas que evoluem muito menos, né? Então tem que entender isso aí, porque isso é a base do investimento em ações por longo prazo, né? Você está comprando um negócio e quanto melhor for esse negócio, mais dinheiro você vai ganhar. É isso. Tá meio difícil, o pessoal não entende essa frase. É uma frase simples, né? Você não está atrás de comprar um negócio mais barato. Pensa, você vai virar um empresário, né? Vou escolher um negócio para investir. O que que eu vou atrás? Vou atrás de um negocinho barato ali, mais barato possível, ou vou comprar um troço promissor, interessante, que está prosperando? É óbvio a resposta nas coisas do dia a dia. Por que que o pessoal tem tanta dificuldade na hora de transpor para ações, né? É a mesma coisa, você tá comprando negócios, como se tivesse na vida real também. Então tá aí, vamos olhar agora o resultado da VEG propriamente dito, tá? Você aqui não tem muito o que falar, tá, pessoal? O resultado foi muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no panorama geral, na tabela, antes da gente voltar lá pro release. Só para a gente ver o histórico, né, a perspectiva histórica. A VEG não tem trimestres assim redondinhos, né? Tem trimestre um pouco mais forte, volta, mas tipo, a constância ao longo do tempo é muito grande. Então, ó, esse trimestre em especial foi muito bom, com EBITDA recorde, receita recorde, EBIT recorde, e o lucro só não foi recorde porque aqui teve um lançamento positivo tributário, né? Mas provavelmente o lucro líquido ajustado recorde também. Então você já vê que excelente, não é um efeito de base de comparação fraca, igual a gente viu em Telbras na terça-feira na live, né, que não veio tão bom, mas como o trimestre de comparação estava pior, parecia, né, que estava legal, aqui não, é o melhor de sempre, então é isso. Tranquilo, óbvio, vamos dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa, mas geralmente nunca tem, né, a VEG sempre entrega. Então, os resultados, bom crescimento, margens boas, aí vai falar um pouquinho sobre o negócio. Ela tem produtos tantos de ciclo mais longo, ou seja, aqueles que a empresa vai produzindo ao longo do tempo, né? Aqueles equipamentos grandes que eu falei, né? De geração de energia, transmissão e tal. E ciclo curto, ela vende um motor elétrico para alguém colocar ali numa, né, motores comerciais para botar numa máquina de lavar, num qualquer coisa, né. Claro, eu tô simplificando muito, a linha de produtos deles é bem grande, essa informação tem bem nos Investors Day da WEG, né, que ela tem feito recentemente, bem detalhadinhos, bem legais. Então dá uma olhada lá, quiser entender mais do negócio. No release ela não coloca muita informação sobre o negócio, tá. Tranquilo, como o negócio vai bem, beleza ela não pôr tanta informação, né, mas todo trimestre tá indo bem. Quando era uma empresa tipo a Intelbras, que a gente falou na terça, né? É ruim, você queria ver mais detalhes, tentar entender melhor por que, que né, as coisas não estão indo tão bem. Agora aqui que a VEG vai super bem, né? Na prática não faz falta. Mas é legal conhecer a linha toda de produtos, você ver o quão diversificado é e tudo mais, né? Mas, enfim, produtos estão indo bem, receita subindo, lucro subindo, EBITDA subindo, margens, né? Aí depende com qual período em especial a gente está comparando, uns um pouquinho menor, outros um pouquinho maior. A VEG já é bem madura nesse sentido de margem e tal, né? Então vai ficar flutuando ali, um trimestre tem um pouquinho mais de custo de material, outro um pouco menos, diluiu mais despesa. Isso de verdade, né? Acaba ficando em segundo plano pelo crescimento constante da empresa. Então, enquanto estiver crescendo receita e ela mantendo mais ou menos o patamar de margem, tranquilo, tem muito que inventar. Um destaque nesse trimestre foi o aumento aqui na participação dos resultados do mercado externo, tá? Ela fez uma aquisição, a Regal Rexnord, que contribuiu com 400 milhões de reais. Talvez seja uma tendência já ela ter um resultado um pouco mais forte de mercado externo a partir de agora, né? Enfim, ela sempre ficou muito perto dos 50-50, mercado interno e externo, né? Talvez seja um pouquinho mais pendente o mercado externo daqui em diante, tá? Sim.
Problema nenhum. Aqui para onde ela vende, no mercado externo, tanto faz também. Vendendo tá bom. As áreas de negócio têm um pouquinho de detalhe, ela divide algumas grandes áreas aqui, os motores eletrônicos industriais, a parte de energia elétrica, a parte de appliance, mas, né, todos em geral vão bem. Uns vão melhor num trimestre, outros melhor em outros. Uns são mais expostos à economia, né, atividade econômica direta, outros de ciclo mais longo são projetos mais longos, então acaba não tendo tanta influência. Então, ela naturalmente, pela natureza dos produtos, ela acaba sendo muito resiliente, né. Já começa aqui, é bem dividido entre mercado interno e externo. Então o Brasil tá mal, mas tem o mercado externo para segurar. Teve alguma coisa cambial, né, dá uma equilibrada boa. Então, economia tá num momento ruim, taxa de juros alta, vai perder alguma coisa aqui, mas vai ser compensado por outros. Então ela acaba sendo bem equilibrada nesse sentido, né. Enfim, ó, na verdade está tudo positivo esse trimestre, né. Aqui cresceu bem. Aqui teve uma leve queda no mercado externo de appliance, enfim, tá muito, muito positivo. Tem a linha de tintas e vernizes, que é mais para dar uma complementariedade no portfólio e tudo mais, é pequeno, né. E tá aí. CPV da WEG, é assim, impressionante como ela é redonda, né, como ela é industrial, fabrica, assim, né, coisas pesadas, você tem uma característica de margens baixas, tá, e muito custo de matéria-prima. Então o principal custo disparado dela, tá aqui atrás de mim, deixa eu mostrar melhor, é isso aqui, tá, materiais, matéria-prima, como é normal, se vocês pegarem qualquer outra empresa com esse mesmo perfil, vai ser parecido. Então, teoricamente, ela deveria, assim, ela deveria, né, o que que você esperaria de uma empresa dessa? Acabasse tendo bastante variação de resultado conforme o preço de aço, de cobre, que são as principais matérias-primas, variasse. Agora, é impressionante como o resultado dela não varia tanto, então ela faz um trabalho muito forte ali de gestão de estoques de compra de matéria-prima, aliado provavelmente a uma precificação também muito assertiva, porque mesmo naquele período ali, pandemia, pós-pandemia, que teve uma alta muito grande no preço do aço e tal, os resultados dela não variaram muito. Então é impressionante como ela consegue administrar muito bem isso. Tá, muito bem mesmo. Parte de despesa geral administrativa tranquilaço, né? É bem pouco frente à receita. Então a margem dela, mesmo num segmento duro, a margem EBITDA até não é ruim, tá? Acima de 20%. Como eu já comentei, já é uma margem madura, então deve no longo prazo ficar ao redor desses valores, né? Um trimestre um pouco melhor, outro um pouco pior. Ela não vai ganhar margem, assim, a geração de valor dela não vai vir disso, né? Vai vir da expansão da empresa. Bom, o resultado líquido veio forte, o fluxo de caixa dela é insano como é positivo, tá? Então ela gera muito caixa operacional, ela quase não tem capex, tá? Vamos ver aqui os investimentos de capex, é 400 milhões, tá? Então ela gerou 3 bi, é muita coisa. Só tem que ver se isso é semestral, né? Tem que ver se está no mesma semestral, teria que somar os dois aqui, né? Então dá uns 700 e poucos milhões. Mas mesmo assim, ainda é muito baixo, né, 3 bi, você precisou investir só 700. E esses 2,6 bi aqui de investimentos? Aqui nessa conta, pessoal, entra os investimentos financeiros também, tá? Então tem muito dinheiro em caixa, tem muito dinheiro que fica investido em produtos financeiros. Então por isso que o fluxo de caixa de investimento cheio, ele não é legal da gente usar, né? Porque ele pega essa movimentação de dinheiro e não faz diferença nenhuma para a empresa. Então é melhor somar o CAPEX separado, igual a gente fez agora. Então a empresa gerou 3 bi, investiu 700, sobrou dinheiro pra caramba. Fluxo de caixa de financiamento aí basicamente deve ser dividendo, porque, enfim, ela rola a dívida que ela tem, mas ela tem caixa líquido positivo. Então ela é muito forte também, olhando pela perspectiva caixa, né? Gera muito caixa, investe relativamente pouco. Ela ainda tem uma desvantagem, entre aspas, como ela está crescendo muito rápido, ela recorrentemente tem aumento de capital de giro, né? Natural, ela precisa de estoques maiores e tal, pela expansão. E ainda assim sobra muito caixa, é incrível, né? É um negócio que tem potencial assim para crescer. Enquanto ela conseguir vender, o único gargalo para a VEG é vender, é achar quem compre.
que o resto ela não tem gargalo de capital, de custo de capital, de dinheiro para precisar investir, nada disso. Isso tudo é redondíssimo. Então basta que tenha cliente para comprar um produto. O resto, ela não vai precisar tomar dívida, ela não vai precisar reajustar coisa aqui, fazer grandes projetos. Quando você pega uma Klabin que saiu essa semana também, legal, Klabin, pá, tá todo mundo querendo comprar os produtos. Ela quer aumentar a capacidade produtiva, ela vai ter que investir pesado numa nova fábrica, uns 4, 5 anos, muita grana. Cara, a VEG, ela consegue vender o quanto as pessoas quiserem comprar, né? Então é um retorno sobre o capital investido muito alto, né? Aproveitando aqui. Capex, a gente meio que já comentou. Caixa positivo, então 3 bilhões de caixa um dinheiro. Recentemente ela tem pago muito dividendo, tá? Esse remuneração sobre o lucro líquido, ela é meio enganosa, esse payout, porque acaba que a geração de caixa dela é abaixo um pouco do lucro líquido por essas questões que eu comentei, dela precisar de um capital de giro crescente e tudo mais. Mas ela já tem um perfil bem maduro, tá? De distribuir a maior parte do fluxo de caixa livre, simplesmente porque ela não tem o que fazer com o dinheiro. Na prática é isso. Né? Faz tudo o que precisa, sobra dinheiro, tem distribuído bastante. Ela já é uma empresa bem madura e cresce como se fosse uma empresa super jovem, né? Incrível, cara. A VEG dos números é o que eu disse. Não tem muito, não tem o que falar, não tem o que inventar. É espetacular a empresa. Muita gente está nesse surto coletivo, que a empresa é cara e tal. Você vai ver que tem empresa muito mais cara, sem contar tudo que eu falei no começo, né? O pessoal prefere largar mais na frente, mas num ritmo lento, do que largar um pouco mais atrás, mas correr num ritmo muito mais rápido. Aproveitando que a gente está em Olimpíadas, né? Fazendo a analogia olímpica, né? Prefira sempre, pessoal, correr no ritmo mais rápido. No longo prazo, você vai passar quem largou na frente fácil, tá? Bem fácil ainda. É isso, só não vou inventar mais. VEG, super tranquilo. Não deixem de acompanhar a VEG, tá? Não é porque ela é excelente que você não tem que olhar, ver se tá tudo bem. Olha o Investor Day de vez em quando. Checa ali pelo menos os destaques de cada resultado para ter certeza que tá tudo ok. E é isso, né? Vamos aprender com as grandes empresas. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!